Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual momento vocês vão estar vendo essa aula aí, mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Nonato, sou professor de Geografia, formado pela Unicesumar, sou pós-graduado em Geografia do Brasil, formado pela instituição FAVENE, e queria falar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que normalmente é corriqueiro nas nossas vidas, mas dentro do âmbito educacional não é abordado talvez da forma que tivéssemos essa necessidade, né, de aprofundamento e tal, que é a questão da política. Sei que nem todos gostam de conversar a respeito desse assunto. Normalmente também os pontos de vistas, né, não são compreendidos ou de forma democrática não são aceitos, porque cada um quer impor a sua opinião com relação ao seu posicionamento. Mas hoje eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre esquerda e direita, ou direita e esquerda. Afinal, vocês sabem distinguir a, a situação aqui, essa diferença que ocorre, né, entre o que é o partido de esquerda, o que é o partido de direita, o que cada um defende, quais são seus pontos de vista com relação à população, com relação à economia. Então, assim, vou falar um pouquinho aqui, não vou tecer comentários sobre respectivos políticos, tanto de esquerda como de direita, irei falar apenas sobre os seus partidos, ok? Essa questão aí quem é de esquerda, quem é de direita, qual político é melhor, não. A gente tem que tomar como base de acordo com aquilo que a gente acredita e aquilo que as suas ideologias partidárias assim se dispõem, assim se oferecem, né? Poderia também, posso, provavelmente irei fazer uma próxima aula a respeito sobre funções, seja do presidente, do governador, do deputado, do vereador, para que a gente possa estar escolhendo melhor, né, de certa forma, os nossos políticos e não ficar sendo, de certa forma, enganados por promessas que a gente sabe que determinados cargos não competem e não tem como serem feitas. Beleza? Vamos então aqui. Você sabe diferenciar a esquerda e a direita no âmbito político? Bom, como falei antes, muitas das vezes a gente não vota apenas por questão de amizade. Aí a pessoa lhe pergunta, mas você vai votar num candidato de esquerda, mas você não tá, ou vai votar num candidato de direita, mas assim, a gente não vota, na maioria das vezes, pensando no que cada partido tem como ideologia, né? Normalmente as pessoas votam por amizade ou por um apreço pela figura política e chega depois a gente meio que se arrepende ou fica frustrado, né, pelo que o candidato que elegemos depositou após ser eleito, né, o que é que ele entregou, o que é que ele, às vezes você não concorda com determinados assuntos, como liberação de drogas, algo do tipo assim, ou você não compactua com tantas privatizações, e aí você votou apenas na figura política, ou votou apenas naquele seu amigo, mas não sabe que todo candidato que ele ingressa, né, num partido, ele tem funções a cumprir, ideologias que, na maioria das vezes, políticos que normalmente a gente acompanha e que sempre saem no mesmo partido, esses políticos, eles têm realmente aquela ideologia partidária ali, né? Mas então, antes de mais nada, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e saber como foi, né, de onde foi que surgiu, o que é que influenciou os partidos políticos no nosso país. Bom, os partidos políticos eles são influenciados pela Revolução Francesa e também do movimento de independência dos Estados Unidos. Eles surgem em meados do século XIX, sendo que aqui no Brasil não foi diferente. E surgindo então o Partido Republicano, que surgia para acabar com a monarquia. É de conhecimento de todos que antes de sermos um sistema presidencialista, vivíamos na questão da monarquia, né, com seus reis, Dom Pedro, Pedro I, Dom Pedro II,
E aí vem a questão da independência e tal, e deixamos de ser uma monarquia e passaremos, né, ou passamos a ser um sistema presidencialista. Bom, após essa fase, surgiram os partidos de massa, como o PTB, que é o Partido dos Trabalhadores Brasileiro, o União Democrática Nacional, que era o UDN, e o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Social Democrata, o PSD. Esses foram os primeiros partidos a serem, após, né, o Partido Republicano, que veio para acabar com a monarquia, esses são os primeiros partidos que surgem no nosso país. Bom, esse processo ele foi interrompido durante o regime militar, durante a década de 60, ou como alguns, né, como outras pessoas gostam de falar também, devido à questão da ditadura. Nesse momento, o pluripartidarismo foi extinguido e deu espaço ao bipartidarismo, mas afinal, o que seria o pluripartidarismo, né? Como a gente tem hoje, que são vários partidos políticos, ou naquela época alguns partidos políticos, e deu espaço apenas ao bipartidarismo com a instituição da Aliança Renovadora Nacional, que ali está em parênteses, né, escrito a nomenclatura ARENA, de sustentação do governo, e o então Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que antes também se chamava apenas Movimento Democrático Brasileiro, já foi MDB, é PMDB e voltou a ser MDB nos dias atuais. A revogação desse sistema bipartidário ocorreu em 1979. A organização das agremiações foi prevista pela Constituição Federal e os critérios para a criação dos partidos foi estabelecido na Lei dos Partidos Políticos, em 1995. De acordo com a legislação, os partidos possuem autonomia para defender sua estrutura interna, organização e funcionamento, e sua criação é livre, desde que respeite a soberania nacional, o regime democrático, e o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. Precisa-se de algumas assinaturas, né, ou algumas 1000 assinaturas para que possa ser criado um partido político, e tem que estar também englobado em toda a questão que a Constituição assim exige. Bom, aí você pode até se perguntar, né, quantos partidos que temos hoje no nosso país. Fazendo a pesquisa, né, pelo próprio TSE, o Brasil lidera o índice internacional em número de partidos, com registro de 32 instituições partidárias. No corrente ano, né, foi a pesquisa realizada no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, aqui ele fala em 32 instituições, mas pode já ter atualizado, podemos ter mais. E também existem aqueles que estão na fila de espera, esperando legalização. Mas, afinal, quem são os partidos de esquerda e de direita? Então, assim, lógico, e não tinha como, né, ia ficar muito extenso colocar todos, então eu coloquei aqueles que são os mais conhecidos, né, que são os partidos que normalmente a gente escuta aí pelas ruas ou nas campanhas políticas, que são o Partido dos Trabalhadores, que é o PP, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Partido Verde, PV, o Partido Cidadania, Rede Sustentabilidade, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que é o PSTU, e o Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL. Da mesma forma, eu tomei o mesmo critério também para não mencionar todos os partidos de direita, até porque nos dias atuais existem também a ideologia de centro, né? E aqui eu só estou falando mais entre esquerda e direita, e numa próxima aula eu vou trazer também a questão dos partidos de centro, como hoje são conhecidos aí o pessoal do centrão, né? Bom, os partidos de direita, né, os mais conhecidos hoje é o Partido Liberal, o PL, o Partido Progressista, PP, o Partido Social Cristão, PSC, o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, o PTB, o União Brasil, o Novo e o Patriota. Como já foi mencionado, existem outros partidos de direita, mas eu mencionei apenas aqueles mais conhecidos. Bom, mas afinal, quais são as ideologias, né, que ambos defendem?
A ideologia defendida pela esquerda normalmente é um controle feito pelo Estado através de seus governos, onde aqui, né, é a solução para existir igualdade entre os cidadãos. A ideologia de esquerda defende principalmente as classes sociais menos favorecidas, ou seja, aquelas que necessitam de mais atenção em serviços públicos. Os esquerdistas também são conhecidos por apoiar sistemas de reformas sociais, como o socialismo e o comunismo. Também essa questão de socialismo e comunismo, isso eu vou preparar um outro material para que a gente possa se aprofundar melhor, tá bom? O maior ou menor número, grau de aproximação com esses sistemas varia conforme o posicionamento do partido ou da pessoa dentro do espectro político. Já a ideologia defendida pela direita, ela busca a valorização da meritocracia. A ideologia de direita abrange a meritocracia como forma de desenvolvimento individual e social, defendendo, como meritocracia, a ideia do mérito pessoal, como forma de progresso do indivíduo e, consequentemente, da sociedade, em que alguns indivíduos possuem mais que os outros por conta do esforço dedicado para alcançar determinado objetivo. Um programa social mais restrito, muito baseado no ideal da meritocracia, individualismo e mínima intervenção estatal. O pensamento da direita tem um programa social mais restrito, como já foi mencionado, uma vez que pressupõe que todos os indivíduos estão em posições iguais e não necessitam de incentivos financeiros por parte do Estado para que alcancem seus objetivos, já que com menos intervenção do Estado e com mais empresas privadas, logo o aumento de emprego se torna maior e a necessidade de programas sociais diminui drasticamente. A ideologia de direita, né, também valoriza a propriedade privada, que a ideia de propriedade privada é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. Também a questão de liberdade, que é a liberdade para a direita, é a valorização do poder de escolha do indivíduo, podendo mesmo utilizar sua liberdade para expressar suas opiniões, decidir os rumos da sua vida, bem como para agir em questões econômicas sem que o Estado intervenha nesses assuntos. E também, como é bem abordado, né, e bem citado e debatido, a defesa dos valores tradicionais e religiosos. Esses valores tradicionais, na ideologia de direita, é a questão da família, e a questão do religioso, a questão de muitas pautas que, para a esquerda, deixa eu voltar aqui, como o liberalismo, né, é mais aceita, para a direita já não é tão aceita assim. Então, aqui é como voltando aqui, né, a questão do controle feito pelo Estado, são mais empresas governadas pelo Estado, e aí posso citar aqui Correios, Petrobras e afins, e a Petrobras, diga-se de passagem, hoje não é 100% mais do governo, uma boa parte dela, né, estatizada, mas ainda assim o controle maior é feito pelo governo. Mas a ideologia de esquerda pensa-se assim, ou imagina-se assim, que ele tendo um controle maior sobre o Estado, ele consegue garantir igualdade entre os cidadãos. Aí é questão de raciocínio, é questão de pensar, estados governados, né, ou quando o país é governado pela esquerda e pela direita, qual a forma que o cidadão se sente mais acolhido, né? Ou que aquilo que você defende está mais centrado ao seu pensamento. Já na direita, essa questão aqui da menos governo, ou seja, mais empresas estatizadas, mais empresas privadas, e a questão da meritocracia, né, que é aquela questão, você se dedica, se você estuda, se você busca ter o conhecimento, você naturalmente vai ter mais oportunidades do que aqueles que, de certa forma, e não vou entrar aqui no mérito de questão de oportunidade ou não, sei que é importante, mas entra falando aqui da questão da meritocracia apenas, né? Porque aí a gente vai ter que englobar outras questões, que é que o governo, né, oferece
de possibilidades para que todos tenham, né, essa condição de ter o mesmo ensino, se a educação pública ela oferece a mesma qualidade que a educação, né, do ensino particular, e aí são outras situações. Mas a questão da meritocracia defendida pela direita é basicamente essa questão, né? Se você busca mais, lógico, você vai ter mais oportunidades, vai ter mais conhecimento, vai ter oportunidades de emprego melhores e assim por diante. Bom, aqui eu né, peguei na internet um quadrozinho com a diferença aqui, os partidos mais conservadores, mais liberal na economia, a mesma coisa aqui para o partido de esquerda, então aqui, o partido mais conservador, PSL, PRP, aí a direita conservadora, né, aqui mais liberal, que é o PR, o PRB, PMDB, PTB, PP, DEM, o SD, o PSD, PHS, POD, PSC, PSDB, a esquerda, a mais conservadora é o PDT, o PTdoB, e a mais liberal na parte da economia, já temos o PCdoB, o PT, o PROS, o PSB, a esquerda progressista, né, aí temos aqui a Rede de Sustentabilidade, o PSOL, aqui poderia também colocar o PSTU, na esquerda mais conservadora, a direita conservadora temos aqui o PPS, o PV, ou progressista, perdão, o PEN. Então, como eu falei lá, né, quando eu falei de alguns partidos, e alguns aqui vocês podem olhar que não estão lá. O PSDB até poderia estar lá, que é bem conhecido também. O DEM aqui, né, está até meio que desatualizado, porque no lugar do DEM aqui a gente pode colocar União Brasil, e assim por diante, beleza? Bom, aqui eu coloquei a visão do âmbito político, né, do que o pessoal dos partidos de esquerda eles têm com relação à esquerda e direita, e para não ser injusto também coloquei o mesmo quadro com relação à direita, beleza? Então vamos lá. A esquerda, o que a esquerda defende na visão do esquerdista? Igualitarismo, luta pelos movimentos sociais e minorias. No pensamento do esquerdista, o que o pessoal da direita defende é liberdade individual, conservação religiosa e das tradições familiares. Qual o papel do Estado na visão da esquerda? É a obrigação de garantir que todos os cidadãos tenham oportunidades iguais. Já na direita, individualismo, cada indivíduo deve ser responsável por garantir as suas oportunidades. Já na economia, na visão da esquerda, é impostos altos para os ricos, igualdade de renda, investimento do governo em propagandas sociais. Aí, novamente aqui, os principais partidos políticos, PSB, PSOL, PT, PCdoB, PCB e PCO. Já na direita, a questão da economia, reeducação de gastos com os setores públicos, redução de impostos, redução na regulamentação das empresas. E os principais partidos políticos, PSDB, PP, União, PL, PSC, Novo, e onde a gente vê aqui DEM, leia-se União Brasil, beleza? Olhando agora à direita, a visão da direita, né, do pessoal que tem a ideologia de direita, com relação ao seu próprio, né, a sua própria ideologia e a ideologia da forma que aqueles da direita têm da esquerda. O que defende? A direita defende liberdade de mercado, liberdades individuais e valores tradicionais, e a esquerda, igualdade entre os cidadãos e defesa dos direitos das minorias. Filosofia conservadora e a esquerda progressista. Papel do Estado, respeito aos direitos individuais com pouca intervenção na economia. Isso visão da direita. Já na esquerda, garantia de igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. A economia, diminuição dos valores de impostos e de gastos públicos e menos poder do Estado sobre o mercado. Já na esquerda, programas sociais e políticas públicas, impostos pagos conforme a renda e regulamentação do Estado sobre o mercado. Os principais partidos, aqui já está atualizado, né, o PP, União Brasil, PL, PSC e o Partido Novo. Na esquerda, eles têm como principal partido o PSB, o PSOL, o PT e o PCdoB. Bom, às vezes as pessoas se questionam, né, e falam assim, mas fulano
se diz ser de esquerda, ou se diz ser comunista ou socialista, mas vive uma vida de capitalismo. Então, dentro da própria esquerda, eles têm uma nomenclatura para esses tipos de, de cidadãos, que eles têm, né, que eles chamam, né, entre si, e o pessoal da direita também, às vezes, usam esses termos, que é o esquerda caviar, que ela tem origem na expressão francesa, que é uma expressão pejorativa usada para se referir a uma pessoa que se identifica como de esquerda, mas que vive um estilo de vida classificado como luxuoso e capitalista. Que o capitalismo, eu acho que esqueci de mencionar, está englobado na ideologia da direita. Na ideologia de esquerda está lá o comunismo e o socialismo, como tinha mencionado antes. Não vou me aprofundar nesta aula sobre isso, mas vou gravar uma próxima aula para que possamos estar falando a respeito. Mas quem quiser já pesquisar aí, a internet está aí disponível para que já possam estar aguçando a curiosidade. Hoje em dia também é comum usar o termo pejorativo esquerdopata. Normalmente alguns jornalistas, né, de ideologia mais voltada à direita usam muito esse termo, que é para se referir aos grupos de extrema esquerda, considerados fanáticos, e fazem uma defesa mais intensa de questões ligadas à política e ao social. Aqui temos os países, né, governados por direita, pela esquerda e pela direita na América do Sul, Brasil, onde você vê de vermelho aqui é a esquerda e o azul é a direita. Aqui no Brasil hoje temos o presidente Lula, na Argentina temos o presidente Javier Milei, no Uruguai o Luiz Lacalle de Pou, no Chile tem o Gabriel Boric, no Paraguai é Santiago Penha, Bolívia Luiz Arce, Peru Dina Boluarte, no Equador é o Daniel Noboa, na Colômbia Gustavo Petro, Venezuela Nicolás Maduro, na Guiana Irfan Ali, e Suriname é o Chan Santokhi. Então, hoje temos aqui, né, uma maioria voltada mais para a esquerda, temos 7 países governados pela esquerda e 5 governados pela direita. Sendo que não vamos entrar aqui na questão de alguns países, não é verdade nenhum país desse aqui, para a questão de voltar a falar sobre a economia em si, porque muitos presidentes desses países tomaram posse, né, do governo por tem um pouco mais de um ano e meio, alguns já estão 2 anos aí no poder, como é o caso do presidente Lula, mas eu não vou, usando muito da escola, né, da metodologia do escola sem partido, eu não vou tomar partido nem para a direita, nem para a esquerda, lógico, eu tenho o meu posicionamento político, mas hoje aqui não é uma aula para doutrinar nem para a esquerda nem para a direita, apenas para mostrar o que cada um tem de ideologia partidária, beleza? Os países governados por esquerda e direita na Europa, temos aqui que na Europa são 21 países que são governados pela direita. E aqui está bem explícito, né? As cores de centro-esquerda, centro, centro-direita, direita, e aí é só a gente olhar direitinho e a gente vai ter uma noção de onde é que tem mais para um lado, para o outro. Essas questões aqui dos centros, né? Centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, centro, isso aí numa próxima aula a gente pode estar debatendo também e vamos debater no futuro, beleza? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que esta aula possa ter servido para que possa ter realizado na mente de cada um de nós uma abertura maior, né, para que possamos nos aprofundar sobre aquilo que realmente temos como ideologia partidária e que possa facilitar na hora de escolhermos aquilo que queremos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, e que a gente também possa ter um diálogo melhor quando formos tratar sobre esquerda e direita e não ficarmos, muitas das vezes,
sendo lubridiados por pessoas que buscaram estudar um pouquinho mais, e aí tem um conhecimento um pouquinho melhor, e aí pode debater de alguma forma que você possa ficar paralisado ou sem ter uma resposta. O ideal é que a gente possa se aprofundar cada vez mais e que assim possamos nos dedicar e aprender, né? E como eu falei antes, a internet está aí e sendo usada da melhor forma possível, ela só tem a agregar conhecimento em nossas vidas, beleza? Qualquer coisa, eu vou deixar aqui o link, vou colocar o vídeo no YouTube, vou disponibilizar em alguns grupos também. Se alguém quiser fazer algum comentário, é livre para fazer. Na medida do possível, tento ir respondendo também a cada um de vocês. E estamos aí à disposição, seja para a próxima aula aqui em vídeo, seja em alguma escola. Estamos aqui disponíveis para estar levando o conhecimento da melhor forma possível a cada um de vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto.